Fala, meus curiosos da elétrica, tudo bom? Essa semana aqui no canal a gente vai abordar um assunto muito interessante da área elétrica. Mas, antes de a gente começar o vídeo, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, dá aquele like e compartilha com seus amigos, tá bom? Então, como eu disse, vai ser um assunto muito interessante, mas um assunto muito perigoso também se não for feito corretamente. Então, quando se trata de instalações elétricas, contrate um profissional qualificado, tá, com registro, com diploma, não contrate esses que se acham eletricistas, os Zé Faíscas e os pica-fios, tá bom? E galera, problemas na área elétrica é muito importante, tá bom? A gente tem diversos exemplos aqui no Brasil que as coisas ficaram muito ruins por falta de manutenção e por falta de troca, tá ok? Olha, por exemplo, o Ninho do Urubu, o que aconteceu, né? O Clube de Regatas do Flamengo, lá no centro de treinamento deles. Pegou fogo por questões na área elétrica, por problemas. Então, sempre revise suas instalações, tá ok? Então, vamos para dentro do computador saber o que a gente vai considerar hoje, tá bom? Vamos lá. Então, o que a gente vai considerar hoje? Nós vamos considerar como dimensionar cabos elétricos, né? Os fios, os condutores. Será que o método que eu instalo ele, se for dentro da parede ou se for aéreo, será que influencia? Será que os condutores que passam com os mesmos circuitos no conduíte, será que influencia também? Tudo isso a gente vai descobrir nesse vídeo, tá bom? Então, quais são os perigos do mau dimensionamento? Tá? Os perigos, o subdimensionamento, por exemplo, né, que é um dimensionamento para baixo, um fio menor, o que ele gera? Ele vai gerar sobrecarga, tá? E a sobrecarga gera aumento na conta de luz e a sobrecarga também gera o risco de incêndio, tá? Então, como o exemplo anterior, as coisas pegam fogo, galera. Então, muito importante essa parte. Agora, vamos supor que a nossa carga é um chuveiro, tá, de 4.800 watts em 127 volts. Quais são as temperaturas que a gente tem que considerar? As coisas que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar a temperatura ambiente, o método de instalação e o número de condutores carregados no mesmo conduíte, no mesmo eletroduto. Tá? Então, vamos supor que a nossa temperatura ambiente é de 35 graus. Galera, sempre quando se trata de instalações elétricas, a gente se baseia aqui nas experiências que a gente tem nas obras, tá? No nosso método de vivência, tá bom? A gente sempre se baseia nisso. Será? Claro que não, né, galera? A gente tem que se basear nas normas que regulamentam as instalações elétricas, que no nosso caso, no Brasil, é a NBR 5410. Tá ok? Então, instalações elétricas, norma NBR 5410. Então, a nossa temperatura ambiente é de 35 graus Celsius, tá ok? O método de instalação é o método B1. O que significa isso? Esse método é encontrado na tabela 33 da NBR 5410, que significa eletroduto embutido em alvenaria, ou seja, é o conduíte dentro da parede. Tá bom? E o número de condutores no mesmo eletrodutos carregados são 2. Aqui no Rio de Janeiro, fase neutro 127. Ah, mas tem terra. Tem terra. Mas em condições normais, ele não circula corrente. Tá ok? Condutores carregados são condutores que circulam corrente. E se o terra circula corrente, tem alguma coisa errada. Tá bom? Então vamos começar os nossos cálculos. Então vamos calcular aqui a corrente de projeto. Como é que a gente calcula a corrente de projeto? A gente pega a potência e divide pela tensão. Então a gente tem 4.800 watts dividido por 127 volts. Então a gente encontra 38 amperes. Como se trata de um circuito resistivo, esses cálculos aqui, essa fórmula está correta. Tá? Se for circuitos capacitivos ou indutivos, tem outros fatores que a gente tem que considerar. Mas para o nosso caso aqui, está muito bom. Tá? E eu sei que lá no chuveiro, gente, vem dizendo, né, cabo 4 milímetros, proteção de 32 amperes. Mas aqueles cálculos foram feitos em condições de testes, tá? Cada instalação é uma instalação. Nós vamos descobrir o porquê disso, tá bom? Então nós temos uma corrente de projeto de 38 amperes. Então, na tabela 47 da norma, a gente tem seção mínima dos condutores. Ou seja, nós vamos considerar condutores isolados em circuitos de força. Qual é a seção mínima do condutor? 2,5. Tá? É a seção mínima. Então, será que é só colocar um fio 2,5 e está tudo certo? Será mesmo? Nós vamos descobrir agora. Tá bom? Então, o fio 2,5 está em temperatura de teste, que é de 30 graus, nossa temperatura é de 35 graus, para um fio de isolação em PVC, que é o que se usa nas instalações elétricas, né, o condutor mais comum, o fio de 2,5, no nosso método B1,
com 2 condutores carregados é de 24 amperes. Qual é a nossa corrente de projeto mesmo? 38, ou seja, o fio 2,5 não suportaria essa corrente. Ah, mas qual é o fio maior que suporta essa corrente então? Vamos ver, tá? O fio que encontra na norma é o fio 6 milímetros quadrados, que aguenta 41 amperes. Ah, 41 é maior do que 38, então é só botar o fio 6 milímetros lá. Será mesmo? Vamos descobrir isso agora também. Então, no item 6.2.6.1.2, o que ele fala aqui para a gente da norma? A seção dos condutores deve ser determinada de forma que sejam atendidos, no mínimo, todos os seguintes critérios. Olha esse critério aí, capacidade de condução de corrente, que é o cálculo que a gente vai fazer agora, tá? Deve ser igual ou superior à corrente de projeto. Então, a gente vai calcular essa corrente. Agora, olha só que legal. As seções mínimas por queda de tensão, que é outro modo que a gente vai abordar num outro vídeo. Tá bom, galera? E olha só, ele fala aqui de fatores de correção aplicáveis. O que será que são esses fatores? Vamos ver? Então, nós temos o primeiro fator, que é o fator de agrupamento, né? Como eu disse aqui, 2 condutores carregados. Então, vamos para a norma mais uma vez ver o que é isso. Tá? Olha, na tabela 42, fatores de correções aplicáveis a condutores agrupados. Então, aqui na referência 1, em feixe ao ar livre, ou olha só, embutidos em condutos fechados, ou seja, o conduíte. Quantos condutores carregados nós temos mesmo? 2 condutores carregados. Então, o fator que a gente vai usar é 0,80. Eu já vou explicar o que a gente faz com esses fatores, né, mais para frente. O nosso próximo fator é o fator de temperatura, ou seja, qual é a temperatura lá dentro do condutor. Vamos ver. Como você pode ver aqui, tem diversas temperaturas. E o 30 graus, que é a nossa temperatura de teste, ele não se encontra aqui. Ou seja, o 30 graus é só uma temperatura de teste. A gente está considerando aqui 35 graus. Então, para a isolação de PVC, o fator que a gente encontra é de 0,94. Tá bom? Então, nós temos uma coisa chamada fator de correção. Ou seja, o que a gente pode fazer para melhorar o cálculo, né, para ficar mais fácil? Nós podemos pegar o nosso fator de temperatura e multiplicar pelo nosso fator de agrupamento. E nós vamos ter o nosso fator de correção. Ou seja, 0,8 vezes 0,94. Então, nós temos 0,752. É o nosso novo fator de correção. E o que a gente vai fazer agora é o quê? Nós vamos ter a nossa capacidade corrigida, né? Nossa capacidade de condução de corrente corrigida. Então, como a gente viu lá na tabela, a capacidade de condução do fio 6 milímetros quadrados é 41. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa capacidade de projeto, né, lá da norma, e vai multiplicar pelo nosso fator de correção. Nós vamos ter a nossa capacidade de corrente corrigida. Então, nós temos aproximadamente aí 30 amperes. E agora, será que o cabo 6 milímetros ele aguenta? Se a nossa corrente de projeto é 38 amperes e com os fatores de correção a corrente do fio 6 cai para 30, então 30 é menor do que 38. Então agora a gente viu por que os cálculos são tão importantes. O fio 6 ele já não aguenta essa carga, essa corrente. Tá? Então e agora? O que será que eu faço? Vamos para a norma mais uma vez. O próximo fio, né, o nosso próximo condutor, é o cabo 10 milímetros quadrados. Então, no nosso método B1, com 2 condutores carregados, ele aguenta 57 amperes. Tá? Então, mais uma vez, a gente vai ter a nossa capacidade de corrente corrigida. Então, o que a gente vai pegar? Vai pegar a corrente que ele supostamente aguenta, vai multiplicar pelo nosso fator de correção e vamos achar aproximadamente 43 amperes. E agora? 43 é maior do que 38. Ou seja, o cabo 10 milímetros quadrados, ele aguenta, ele suporta essa carga, essa corrente. Então, é o cabo que a gente deve usar. Então, galera, olha só. Viu como é importante ter um profissional qualificado para fazer as instalações elétricas? Então, a gente considerou só alguns fatores, tá bom? O fator de agrupamento e o fator de temperatura. Mais para frente, nos próximos vídeos, nós vamos considerar outro método de cálculo, que é o método por queda de tensão.
tá bom? Será que ele muda? Nós vamos descobrir mais para frente, galera, nos próximos vídeos. Então, agora é o seguinte, se inscreve no canal, ative os sininhos das notificações, dá aquele like, compartilhe com seus amigos que a gente vai ficar por aqui hoje, tá bom? Ótima semana para vocês. Tchau, tchau.